Bom, pessoal, de volta aqui. Consegui com um amigo, também reparador, né, de centrais eletrônicas para o setor automotivo. Consegui essa outra placa aqui. Só que vocês podem perceber que ela já está mudada em relação a que eu estou reparando, né? Pode ver que ela já tem alguns componentes faltando, né? Por exemplo, aqui ele já retirou o MC33186DH, que é um dos responsáveis pelo controle da borboleta. Ele retirou também esses dois capacitores. Ele retirou também dois resistores de 1 ohm que haviam aqui. Ele retirou o TJA1054 daqui, que é o responsável pela transmissão e recepção da rede de CAN. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem um pelote de solda aqui. O amigo ele até me arranjou uma dessas varetas que às vezes o técnico usa. Eu não costumo usar, não gosto desse tipo de material, né? Mas é uma vareta que alguns técnicos gostam de usar. Eles derretem esse material, né? É um material fusível também, né? Ele derrete quando tocado pelo soldador, né? Ele é um mau condutor, embora seja uma liga metálica. Eles derretem em cima dos terminais do componente. Para quê? Porque daí, uma vez derretido esse material em cima de todos os terminais, quando ele tocar com o soldador aqui, esse calor do soldador vai ser distribuído igualmente aqui pelos terminais do componente. Ele vai conseguir soltar todo este lado aqui do componente. Se ele tiver habilidade bastante, ele vai conseguir fazer isso rapidamente aqui dos dois lados, né? Jogar calor com o soldador dos dois lados e retirar este componente sem a necessidade de uma estação de retrabalho. Como eu falei, eu não gosto desse tipo de material que eu não uso. Ele me arranjou apenas para que eu exemplificasse aqui o que aconteceu neste caso aqui, né? Acabou ficando um pelote desse material aqui na placa. Eu prefiro usar a estação de retrabalho, mas é que às vezes o técnico ele vê alguma situação aqui em que ele prefere não jogar muito calor na placa com uma estação de retrabalho, né? Então esse material aqui ele tem a sua utilidade, né? Ainda que eu não goste de trabalhar com ele, né? E ele retirou também este outro componente aqui, né? Que em conjunto com este primeiro, esse 5NX1-2A, ele também é responsável pelo controle da borboleta. Tirou também mais um outro componente aqui, que é um capacitor. Então, tirou também este outro componente aqui, que também é um capacitor, né? Podem ver que é um pouquinho diferente, né? Mas provavelmente tem o mesmo valor deste aqui. Tinha, né? Então vejam, né, que essa placa que eu consegui com ele, ela tem algumas diferenças em relação à placa que eu estou consertando. Porém, se essa placa aqui ela não estiver em curto na mesma linha, né, nas mesmas trilhas que esta placa aqui apresenta curto, ela ainda pode me ser útil. Pode ser que algum componente aqui esteja queimado, esteja com problema, né, esteja alterado, né? Mas se o problema dessa placa aqui não for curto-circuito nas mesmas trilhas que esta placa aqui apresenta o curto, ainda assim essa placa aqui pode ser útil com o uso do identificador de componentes em curto-circuito. Então o que nós vamos fazer? Bom, com essa placa aqui, a gente vai usar o identificador de componentes em curto como um detector de continuidade, né? A função dele aqui vai ser para detectar a continuidade. Por quê?
Vejam que na outra placa eu já retirei esses 3 componentes, né? E eles podem estar ligados tanto a este componente aqui, como a este outro componente aqui. Então, eu vou aproveitar, né, e vou verificar aqui com o identificador de componentes em curto-circuito, se existe curto-circuito nessa placa aqui na mesma linha, nas mesmas trilhas, né, da outra placa. Olha, vejam, percebam, né, que não existe curto. Estão vendo? Não existe o curto. Então, se o defeito dessa placa aqui é outra, diferente daquela primeira, então ela ainda vai me ser útil para descobrir qual componente aqui desta placa é o componente problemático, ok? Então, como que eu vou fazer isso? Como eu não tenho o datasheet desse componente aqui que já foi retirado, eu vou usar o identificador de componentes em curto como um detector de continuidade para saber qual dos pinos aqui são os pinos de alimentação, né? Quais os pinos aqui são os pinos de alimentação deste circuito integrado. Então o que eu faço? Eu coloco em um dos lados aqui do que seria o capacitor e dou uma corrida aqui com a ponteira nas trilhas, né? Aí ele começou a detectar alguma continuidade, porque na verdade eu não estou tocando nesse ponto aqui nas ilhas de soldagem aqui do componente, e sim nesse resistor aqui. Mas correndo aqui, ó, desse lado, ó, eu não tenho nenhuma correspondência com esse lado do capacitor. Vamos ver desse outro lado aqui. Então percebam que aqui, deste lado, em 2 pontos, em 2 ilhas de soldagem do componente, eu tenho correspondência com esse lado aqui do capacitor. Então essa segunda ilha aqui e essa outra ilha aqui. E agora eu estou percebendo, né? Deixa eu tentar focar. Vocês podem perceber, espero que vocês consigam ver aí, que na verdade essa ilha aqui de soldagem, ela está em curto, né? Com essa outra aqui, né? O curto foi feito na placa, é um curto de fábrica, né? Provavelmente já se instrui que o componente seja realmente ligado dessa maneira. Enfim, já consegui identificar um dos lados do componente que correspondem a um dos lados que apresenta o curto. Vamos fazer o mesmo com o outro lado, com esse outro lado aqui que também apresenta o curto, né? Na placa que nós estamos consertando. Então vamos fazer a mesma coisa, vamos correr do lado de cá, nenhuma correspondência, vamos correr do lado de cá agora. De novo do lado de cá. Então percebam que desse outro lado aqui, tanto a primeira ilha como essa terceira ilha aqui de baixo para cima, elas têm ligação com esse lado aqui do capacitor. Então vejam, né? Então ó, a primeira ilha e a terceira de baixo para cima, e neste caso aqui, ó, a segunda ilha e essa outra ilha aqui que está ligada por meio de uma trilha no mesmo ponto. Então nós temos 4 pontos aqui deste lado do componente que correspondem a esses 2 pontos aqui do capacitor. Então, isso significa que o curto pode estar entre esses 2 pinos aqui, ou mesmo entre este pino aqui e este aqui.
Então vamos voltar aqui. Vamos ver se nós conseguimos determinar isso, né? Então vamos pegar esses dois pinos aqui. Então realmente é possível que o curto esteja aqui, né? Agora vamos ver a correspondência desses dois pinos com esse último, com esse outro componente aqui, esse multidrive, né? Vamos fazer a mesma coisa, ó. Ok, então desse lado aqui do capacitor, nós temos esses dois pinos internos aqui e mais um pino aqui desse lado. Vamos ver se eu consigo determinar exatamente qual deles é. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oitavo pino. Oitavo pino deste lado e os dois pinos internos aqui em cima e aqui embaixo. Ok. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Então, este outro componente aqui, esse multidrive, o outro lado do capacitor tem correspondência com esses pinos aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto pino aqui, daqui para cá. Então, o que eu preciso fazer é talvez medir entre o quarto pino daqui para cá e um desses pinos internos, se existe uma frequência mais rápida de piscadas aqui do identificador de componentes em curto do que entre aqueles dois pinos do outro componente. E nós temos também aqui, só conferir uma coisa aqui, ó, o terceiro pino corresponde ao primeiro. Terceiro pino de baixo para cima corresponde ao primeiro. E o segundo corresponde a um dos pinos aqui internos da placa. Ok. Então vamos ver aqui neste outro caso aqui. Então tem que pegar o quarto pino daqui para cá. 1, 2, 3, 4.
2, 2, 3, 4. Interessante, não? Podem ver que o caminho deste lado aqui do componente para cá é bem livre, né? Por isso o identificador de componentes aqui acusa um curto. Só que também existe o curto em relação a esse primeiro pino, que é um daqueles pinos internos aqui que são suspeitos de curto. Vamos tentar colocar direitinho aqui, ó. Vamos tentar determinar se a frequência de pulsação aqui nesses dois pinos desse componente é mais rápida ou mais lenta do que a frequência de pulsação desses dois pinos aqui. Aparentemente, a frequência de pulsação desses dois pinos desse componente aqui é mais rápida do que a frequência de pulsação dos dois pinos deste componente aqui. Percebam. Isso me diz que esse componente tem mais probabilidade de ser o causador do curto do que este aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos retirar esse outro componente aqui, que é o 5NX-X1, para ver se o curto vai desaparecer, né? Novamente ligando a estação de retrabalho. Vamos esperar esfriar um pouquinho, né? E a gente vai ver se o curto desapareceu. Opa! Olha aí, pessoal. De novo aqui no 95160. Opa, tá quente. Parece que é ele mesmo. A placa ainda tá quente. Parece que é ele mesmo. Olha aí, ó. O curto desapareceu. Parece que é ele mesmo.
Vamos testar o componente aqui. Já esfriou. Olha aí, pessoal. Ele mesmo. Estou colocando aqui no primeiro e no segundo terminais deste lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem. Segundo terminal. E o primeiro terminal. Olha aí, pessoal. Achamos o culpado. Achamos o culpado. Vamos fazer o teste também com o multímetro. Só para comprovar. Vamos primeiro aqui na placa. Olhem aí, ó. Vejam só. Uma resistência baixa, porém normal. Não é mais um curto, né? Veja, o multímetro está calibrado, né? Antes, quando eu tocava aqui dos dois lados do capacitor, o ponteiro ia a 0 ohms, né? Por causa do curto. Vamos medir de novo aqui entre os pinos 8 e 4 da 95160. Ok. Resistência aqui acusada é um pouco baixa, normal. Porém não é um curto, né? E vejam, né? Que a gente invertendo a polaridade das ponteiras, a resistência ainda é maior. É um indicativo, né? É um indicativo de que o curto-circuito realmente desapareceu. Agora vamos fazer o seguinte, vamos medir de novo aquele componente aqui. Tentar enquadrar a escala do multímetro junto com o componente. Olha aí, pessoal, isso mesmo. Estão percebendo aqui? Realmente, o componente em curto aqui foi encontrado com sucesso. Então, vejam, né, como o uso do identificador de componentes em curto-circuito racionalizou, né, o trabalho, né, evita que o técnico fique retirando uma infinidade de peças da placa, né. No nosso caso, nós tivemos que retirar 3 componentes, né. Nós tivemos que retirar os 3 capacitores que estavam nessa região aqui. E por fim, o circuito integrado, que era na verdade o causador do curto-circuito na placa. Então o aparelho é muito útil, né? O identificador de componentes em curto-circuito é muito útil em reduzir bastante o número de possibilidades daqueles 25 componentes de um lado mais um componente do outro, né? Reduziu para apenas 3 componentes suspeitos, que foram aqueles 3 capacitores, mas que eles na verdade
não estavam em curto, porém pareciam estar em curto devido à sua proximidade com o componente realmente causador do curto. Então, sempre que vocês forem usar o aparelho, procurem ter isso em mente, né? Façam essa varredura de defeitos usando o cabinho soldado à placa em uma das linhas que apresentam um curto. Façam o ajuste do aparelho sempre que vocês alterarem de um acessório para o outro, aqui no estágio 1. Façam a calibragem e aí vocês podem iniciar a busca de prováveis causadores do curto tocando a ponteira do aparelho nos dois lados dos componentes discretos, né? Os resistores, capacitores, 3 terminais no caso dos transistores, 2 terminais no caso dos diodos, né? E sempre que vocês encontrarem, no caso dos capacitores e resistores, o LED acendendo dos dois lados, vocês já, usando uma canetinha, vocês já marquem aquele componente como suspeito. Depois de fazerem essa varredura inicial, vocês voltam lá para o estágio 1, trocam o acessório, colocam aqui a ponteira, tocam com as duas ponteiras num ponto comum aqui da placa. Ou seja, vocês recalibraram o aparelho agora para o uso da ponteira. E nesses componentes que vocês marcaram, nesse modo de verificação pulsotonal, vocês vão lá para o estágio 5 de novo, né? E aqui no estágio 5, modo de verificação pulsotonal, vocês vão tocando em cada componente marcado para verificar se algum componente gera piscadas no LED e um ritmo mais acelerado nos bips sonoros em relação a outros componentes, né, que talvez não apresentem esse mesmo comportamento no aparelho, né? Talvez por estarem mais longe do curto, eles vão piscar um pouco mais lento e o ritmo também dos bips sonoros vai ser um pouco mais espaçado, né? E aí vocês vão conseguindo reduzir a área em que se concentra o possível curto-circuito naquela placa. Feito isso, vocês não descobrindo ou verificando que esses componentes discretos não são os causadores do curto, aí vocês podem partir agora para os componentes mais complexos, no caso os circuitos integrados, né? Se houver um datasheet, é muito fácil de você identificar, por exemplo, num componente como esse que tem o datasheet, quais são as linhas de alimentação do pino, né? Então, da mesma forma que a gente vai testando capacitor por capacitor, resistor por resistor, também é mais fácil da gente testar quando tem o datasheet as linhas de alimentação do circuito integrado, porque neste caso o curto estava nas linhas de alimentação, né? Mas, para o caso de não haver um datasheet, vocês podem, né, utilizando uma outra placa que não tenha o mesmo defeito, não tenha o defeito exatamente igual, vocês podem fazer uma continuidade das linhas em curto até o componente e a partir daí, nesses dois pinos do componente, nos quais o curto ainda se apresenta, vocês fazendo esse mesmo teste no estágio 5, o estágio de variação, de verificação pulso tonal, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que esse tutorialzinho ficou um pouquinho longo, né? Mas eu espero que tenha sido abrangente e que isso tenha tirado as dúvidas de vocês. Esclarecendo alguns detalhes adicionais, vejam que esse identificador de componentes em curto-circuito serve para qualquer tipo de componente eletrônico. Transistores, resistores, capacitores, varistores, bobinas, diodos e também circuitos integrados. E também serve para verificação de defeitos em placas eletrônicas de qualquer segmento,
não apenas o segmento automotivo, que é o que eu estou demonstrando aqui, mas também para o segmento de telecomunicações, no reparo de telefones celulares, de rádios, assim por diante, também em outros segmentos, como a indústria do entretenimento, os multimídias, videogames, nos equipamentos de informática em geral, como os computadores, notebooks, equipamentos industriais, enfim. Este componente ele tem a função de acelerar bastante a identificação de qual componente está causando o curto na placa eletrônica. Espero que vocês tenham gostado e estou aberto a dúvidas, né, no caso daqueles que me contatarem pessoalmente. Obrigado e até logo.